Olá, esse é o segundo episódio do videocast da Clínica Sidney Peace e hoje nós estamos com 3 convidados. Além do Dr. Sidney, que é especialista em endometriose, nós estamos também com a doutora Yukária Adachi, que é especialista em exames de imagem no mapeamento de endometriose, e a enfermeira Nicole Fialho, que é fundadora do grupo de apoio e especialista em bloco cirúrgico. O tema de hoje é endometriose e diagnóstico. A gente se reuniu para entender por que o mapeamento da endometriose é tão importante e por que o diagnóstico da doença ainda é um assunto muito raso. A gente sabe que um dos principais pontos, né, que leva a endometriose a se avançar a ponto de danificar muito a vida de uma mulher é o tempo até o diagnóstico. O tempo até o diagnóstico. A gente vai começar perguntando quais são os principais critérios. Essa pergunta para a doutora Yukária, para a gente começar o papo. Quais são os principais critérios que o médico deve avaliar para diagnosticar a endometriose? A senhora, eu sei que eu já fiz um mapeamento com ela, ela faz um mapeamento muito delicado, né? Então, ela vai ali avaliando todos os pontos, e aí eu queria entender como é que funciona esse mapeamento. Bom, em primeiro lugar, o diagnóstico da endometriose é um diagnóstico clínico, tá? Então, havendo a suspeita da endometriose, um dos exames que você pode utilizar para lhe ajudar é o mapeamento, através da ultrassonografia. Inicialmente, você vai pedir que a paciente faça um preparo intestinal, o melhor possível. Quanto mais ela conseguir facilitar para a gente essa limpeza intestinal, mais a gente vai conseguir dar um bom resultado final no exame dela. Então, chega para fazer o exame, a gente vai primeiro conversar com a paciente, tentar entender o motivo da solicitação, quais foram as queixas que levaram a essa suspeita. Vamos começar por uma avaliação da cavidade pélvica através da via transvaginal e vamos complementar com a avaliação de parede abdominal e abdominal. Na avaliação pélvica, nós precisamos fazer a avaliação inicial básica, útero, ovários e anexos. O que nós vamos complementar com o mapeamento são os detalhes finos que são direcionados para a investigação da doença endometriose. A ultrassonografia vai te ajudar dando uma apresentação imaginológica da doença e onde ela se apresenta, os focos de endometriose e a sua localização. Inicialmente, a avaliação de compartimento anterior, a parede anterior do útero, junto da parede da bexiga, tudo que você conseguir delimitar nesse compartimento anterior vai facilitar a localização para o cirurgião dos pontos que ele vai precisar intervir. O compartimento posterior, por trás do útero, e anterior à parede intestinal, um local que é muito comprometido na endometriose profunda, independente da lesão intestinal estar presente ou não, mas é um local rico de focos. Compartimento posterior, você vai encontrar lesões em fórnice vaginal posterior, que é o finalzinho do canal vaginal, só que pelo lado de dentro da barriga, seria o avesso da parede da vagina. Os ligamentos uterossacros que estão ali juntinho ao final do canal vaginal, junto à parede posterior do útero. Então, é um local que você frequentemente encontra focos de doença. Os compartimentos laterais, paracervicais e suas infiltrações, os ureteres, e ainda a presença de lesões extrapélvicas. E aí você vai partir para a avaliação de parede abdominal, naquelas pacientes que têm cicatriz de cesárea, cicatriz de algum outro procedimento cirúrgico, que são locais que a endometriose adora ir ali se implantar. Subindo um pouquinho mais, as lesões extrapélvicas também compreendem cicatriz umbilical, diafragma, apêndice e outros focos que você possa localizar com a ajuda da ultrassonografia. Certo. Então, primeiro, a primeira paciente passa pelo Dr. Sidney, ele faz a avaliação, né? O senhor consegue explicar um pouco melhor para a gente? Bom, como a Andressa falou, a importância da gente discutir sobre diagnóstico é para que essas pacientes consigam chegar o mais cedo possível
nos nossos consultórios ou no consultório do ginecologista, para que a gente consiga tratar essa paciente. É importante, como a Eucário falou, o diagnóstico, inicialmente, ele é clínico. Muito embora uma porcentagem dessas mulheres não tenham dor, né, em torno de 10 a 20% das pacientes não referem dor, não referem sintomas, mas mais de 80% delas vão ter dor. E esse é o primeiro sintoma, o primeiro sinal. Essa paciente deve ser diagnosticada e conduzida. Os exames de mapeamento, eles são indicados principalmente para aquelas pacientes que vão para a cirurgia. Não dá hoje para você levar uma paciente para o centro cirúrgico sem um exame de imagem adequado. Certo. E aí a gente está com a Nicole, né? A Nicole é uma das fundadoras do grupo de apoio. A gente sempre escuta as meninas falando sobre a dificuldade de ter acesso ao mapeamento da endometriose no sistema de saúde público, né? Então, assim, o que eu queria que a gente falasse hoje também, como o doutor Sidney ressaltou, são da importância da escuta, do exame clínico, né? Então, o mapeamento é a segunda parte do diagnóstico. Ele vai dar o diagnóstico mais preciso para que quando a paciente chegue, possivelmente ali na mesa, para poder fazer uma cirurgia, ou então definir como é que está o tratamento dela, ela chegue de uma forma mais assertiva. Mas eu queria, Nicole, que você falasse um pouco sobre essa parte, né? Sobre a dificuldade das pessoas terem acesso ao mapeamento, de chegar até o mapeamento, porque o primeiro passo é o diagnóstico clínico. É importante essa pergunta da Andresa, me intrometendo um pouco. A gente tem hoje 5 bilhões de pessoas que não têm acesso a exame de imagem, falando do mundo como um todo, né? Então, assim, a Nicole, como lida com essas pacientes de grupo de apoio de outras cidades do interior, como é que você vê a dificuldade que essas pacientes têm, tanto de acesso ao diagnóstico, ao especialista, como ao exame de imagem? Como é que você vê isso? E como é que a gente poderia, talvez, encurtar essa distância? Bom, a dificuldade ela não se instala apenas no setor público, né? A gente tem também dificuldade dentro das operadoras de saúde, de clínicas credenciadas, às vezes são clínicas que ou marcam muitos exames por dia, ou tem poucas vagas para aquele determinado grupo específico que é o exame de mapeamento, né? A gente tem também, fora a ultrassom, a gente pode ter o mapeamento da endometriose por ressonância magnética. Então, é um exame específico que não é todo mundo que tem o olhar técnico para identificar. Então, a gente vê muito também pacientes que realizam esse exame e, por mais que já tenham um diagnóstico clínico, não conseguem um estadiamento, porque não conseguem delimitar bem ou não aparecem os focos no exame, né, realizado. E não é um exame barato para ser realizado, por ser algo mais específico. Não é fácil também achar quem realize bem, adequadamente, que você tenha um resultado assertivo, como a gente tem com os exames da doutora Eucário, que quando o exame chega e a cirurgia acontece, o que tem descrito no exame é o que a gente encontra na cirurgia. É muito assertivo. E o que eu acho que poderia ser feito a nível de sistema de saúde mesmo é o treinamento desses profissionais, né, a adequada formação deles, tanto durante a faculdade mesmo e também nas especializações, falar um pouco mais sobre a endometriose. Então, assim, ainda hoje é uma doença que hoje está um pouco mais na mídia, mas na minha faculdade, que eu tenho 5 anos de formada, eu fui ouvir falar em endometriose no 10º semestre, que uma colega fez o TCC dela. E assim, foi algo muito novo para mim, porque eu nunca tinha ouvido falar na endometriose e muito menos sabia que eu também tinha, né? Então, eu acho que a gente precisa amadurecer a ideia da educação mesmo, focar na profissionalização desses profissionais gerais, médicos, identificar também. A gente tem muito atendimento no SUS de enfermeiras no posto de saúde, né, e na atenção primária, onde a gente sabe que o diagnóstico da endometriose é um diagnóstico clínico. Então, ao ver, identificar os sinais e sintomas, a gente pode encaminhar adequadamente para o médico ginecologista, fazer o tratamento adequado. Então, isso é muito importante.
Pegando essa fala da Nicole, capacitar as pessoas, não só profissionais de saúde, mas líderes de empresa, ou médicos do trabalho, psicólogos na escola, professores, a própria família, para identificar os sintomas da endometriose, que a gente fala que o útero grita, o útero fala, aquela paciente que sangra muito, que tem muita dor, tem muita cólica menstrual, que falta o colégio, que quando inicia a vida sexual tem dor, isso aí já é um indicativo de doença. E um levantamento que eu queria trazer para todo mundo, né, que muito me inquieta, hoje é falar sobre inclusão. Tá? A gente precisa entender que a endometriose é uma doença que ela pode ser tratada clinicamente na grande maioria das vezes. E você não precisa de um exame de mapeamento ou uma ressonância para tratar essa paciente que se encontra lá em Pedra Branca. Tá? Eu, como cirurgião, para levar uma paciente para a sala de cirurgia, em que a gente tem que fazer uma única cirurgia para endometriose e não cirurgias repetidas, eu preciso de um exame de imagem adequado. Ou um mapeamento por ultrassom, ou um mapeamento por ressonância magnética. Mas para tratar essa paciente clinicamente, e se eu não tenho uma ressonância na minha cidade, ou se o meu paciente não tem condição de fazer esse exame, que é a opinião da Eucari, a gente pode utilizar um exame de ultrassom. Porque o que é que me preocupa na paciente com endometriose? Tá? Se eu for levar ela para a cirurgia, saber onde é que estão os focos? Ou se ela tem alguma lesão de risco. Se ela tem uma lesão oclusiva do reto sigmoide, se ela tem uma lesão de válvula ileocecal, se ela tem uma lesão ovariana suspeita de câncer. Então, se eu conseguir, com um exame de imagem, não obrigatoriamente uma ressonância ou um mapeamento mais específico, afastar essas características que são que eu teria que abordar essa paciente numa urgência, eu posso tratar ela clinicamente e acompanhar ela clinicamente. Tá? Até que ela consiga fazer o exame de mapeamento. E aí a gente conseguir colocar muito mais pessoas, muito mais mulheres para serem diagnosticadas e tratadas adequadamente, tratamento clínico, que o ginecologista tem que estar capacitado a fazer. Eu queria... a gente teve agora uma conferência do Arnaud Vattier falando exatamente sobre inclusão. Cada vez mais que a gente usa tecnologia, a gente se torna menos inclusivo. Então, hoje a gente fala de cirurgia robótica, até falamos muito no outro podcast, mas quem vai ter acesso a essa cirurgia robótica se a gente não tem nem exame de imagem para oferecer a esses pacientes? Né? E lembrar também que na última meta-análise de 2018, os dois exames se assemelham em resultado para as lesões mais comuns da endometriose, que é o ultrassom, mapeamento. Porque o mapeamento pode ser um mapeamento por ultrassom ou um mapeamento por endometriose. Mapear é saber onde estão as lesões. E é imprescindível quando eu vou levar essa paciente para a cirurgia. Mas eu queria que o cara falasse um pouco como é que a gente poderia, lá em Pedra Branca, né, mesmo sem ter um especialista como você que trabalha comigo, aí o cara foi uma das pioneiras em mapeamento no Ceará, e talvez umas poucas no Brasil, quando ela começou. Né? Tem mais de 15 anos que a gente trabalha juntos. Mas como é que a gente poderia, um colega numa cidade distante, como é que ele poderia tranquilizar o clínico, o ginecologista, para tratar essa paciente enquanto ela consegue fazer uma ressonância ou um exame mais especializado? Bom, em primeiro lugar, tem que entender que a doença existe. Então você tem que escutar a queixa da paciente. Se você não acreditar que a paciente tem dor, muito provavelmente você nem vai procurar um motivo. A ultrassonografia transvaginal simples, ela seria o exame inicial ideal para qualquer local. Não precisa de uma doutora Eucari lá em Pedra Branca. Se você tiver um treinamento adequado, se você entende o que é o normal, se você entende o que é o alterado por doença, você vai conseguir localizar de forma assertiva também focos de endometriose. Mesmo que você não consiga detalhar com tanta precisão como uma ressonância ou como um mapeamento, você já vai direcionar a conduta do clínico que está acompanhando essa paciente. Então você consegue fazer uma avaliação inicial e a partir dali ela começa o tratamento, ela vai procurar um outro nível de avaliação. Primeiro, ela inicia o tratamento, ela precisa parar de sangrar, ela precisa parar de sentir dor, ela precisa de qualidade de vida, até para melhorar o psicológico e seguir
na investigação. Mas o exame inicial é a ultrassonografia transvaginal, mesmo sem preparo intestinal, desde que o colega que vai realizar o exame pense naquela possibilidade da doença existir naquela paciente e tenha um pouquinho de paciência para tentar localizar algum foco. Se for um cisto endometriótico, um endometrioma muito grande, ele não precisa nem de muito esforço, ele está quase pulando fora o endometrioma. Se a paciente tem adenomiose, está lá, dá para ver. Se a paciente tem outras lesões, nem toda paciente a gente vai conseguir, nem mesmo eu vou conseguir fazer um ultrassom transvaginal e mostrar algum foco de endometriose, porque algumas pacientes, elas têm uma dificuldade no trânsito intestinal, o que já dificulta naturalmente a realização de um exame simples. Então, o que você puder investigar no exame simples, você já auxilia em muito aquela paciente. Já pode tranquilizar o colega Exatamente. a começar o tratamento. Esse é o grande ponto, né? A gente tem hoje 7 milhões de mulheres no Brasil com endometriose. Esses pacientes não vão conseguir ter acesso a exames de tanta qualidade. E é engraçado que mesmo a gente estando na capital, você vê uma disparidade de exame, de qualidade de exames. Então, o grande questionamento que eu tenho feito há muito tempo, inclusive a gente tentando criar o NES para Todos, que é um programa de acesso a essas pacientes que estão mais distantes, dar um exame que a gente consiga iniciar o tratamento. Então, o que a gente está discutindo aqui hoje é que um colega ginecologista, ou mesmo um clínico, ou quem esteja, um médico, escute esse útero, escute essa mulher, né, as dores que ela está referindo, pense na doença, adenomiose, endometriose, causa muita dor na relação, na defecação, mas hoje a gente está tendo uma nova pandemia na ginecologia. Antes eram os ovários policísticos, depois agora a endometriose, e agora a gente está vivendo a pandemia da adenomiose, porque os exames de imagem melhoraram a sua qualidade, e a gente começou a ver alterações de textura na parede uterina. E essas pacientes, hoje a gente consegue dar um diagnóstico, aquelas moças novas, adolescentes, que sangravam muito. Então, escutar essa paciente, colocar na sala, e mesmo que você não consiga ver as lesões infiltrativas do intestino ou da vagina, mas associada à parte clínica, você fechar um diagnóstico presuntivo e começar um tratamento para essa paciente. E acompanhar. Então, se a pessoa que está lá consegue me afastar alguma gravidade, um câncer, uma torção ovariana, né, uma infecção, uma DIP, né, uma infecção pélvica, ou uma lesão oclusiva de reto, eu já começo a tratar essa paciente. Então, esse é o primeiro ponto de discussão. Ser mais inclusivo. Eu não posso só tratar se ela fizer um mapeamento, que o mapeamento só tem em Fortaleza, com a doutora não vai conseguir. Né? Esse é o primeiro ponto. Que você consegue colocar mais pessoas para serem atendidas de uma forma correta. E o segundo ponto é só operar. Eu digo para meus pacientes, é melhor que você não opere do que você opere mal. Operar mal, não estou falando da equipe, estou falando muitas vezes da imagem. Se você não tem uma imagem boa, se você não está preparado para aquela cirurgia, é melhor que ela aguarde. Aguarde, faça com calma os exames, mapeie tudo, vá para a sala de cirurgia com a equipe que sabe o que vai operar, preparada para tirar todos os focos. Para que a gente não fique escutando sobre cirurgias repetidas. Certo. E o trabalho que a gente faz muito aqui também é levar informação para essas mulheres, né? Porque, como a doutora Yucari disse, muitas vezes o médico precisa se esforçar um pouquinho ali para poder achar endometriose, né? Eu fui diagnosticada numa transvaginal normal, mas eu fui diagnosticada porque eu já sentia sintomas da doença. Então, quando eu fui fazer a minha USG normal, eu falei assim, doutor, eu tenho endometriose? Aí ele falou assim, não. Aí eu digo, o senhor tem certeza? Aí ele foi procurar melhor. Ele falou assim, não, você tem alguns focos de endometriose. Então, o trabalho que a gente faz também é levar conhecimento para essas mulheres. E uma coisa que o Dr. Sidney falou, quando a gente começou o NES para Todas, foi que o papel do programa também é principalmente levar qualidade de vida para essas mulheres, até que elas, né, possuam acesso ao tratamento adequado. Então, ele vai tratar elas ali clinicamente, vai em busca do que de fato está acontecendo, mas ele vai oferecer uma qualidade de vida para ela até ele entender se ela realmente precisa de uma cirurgia, ou se o tratamento dela é só clínico, ou se ela vai precisar de um mapeamento, ou se ela vai ter acesso a esse mapeamento dentro da cidade dela. Então, isso são algumas questões, né? Andresa, é engraçado que as pacientes elas chegam perguntando, eu tenho endometriose?
Muitas vezes, adolescentes com queixas francas de endometriose, não adianta para mim, assim, veja que eu vou falar, ver se você consegue me entender. O tratamento não vai mudar. Se a paciente, uma adolescente de 17 anos, 18 anos, 19 anos, com dor, com fluxo aumentado, com muita cólica, com dor na relação sexual, faz o exame de imagem, ou não vê nada, ou vê lesões inespecíficas. O que são lesões inespecíficas? É um espessamento vaginal, é um espessamento de ligamento uterosacro, que pode ser patologia, mas também pode ser constitucional da paciente, em algumas vezes. Eu não preciso afirmar que ela tem ou não tem, porque a constatação é por biópsia. Então, mesmo assim, eu digo, olha, você tem um diagnóstico de presunção. E eu vou tratar os seus sintomas. Porque se você tiver endometriose, ela vai progredir se eu não lhe tratar. E a sua qualidade de vida também vai piorar. E o que a gente tem mais medo, Andresa, quando a gente está tratando essas pacientes com dor, é a cronificação da dor. A gente não pode menosprezar a dor. Porque a dor, a partir de 3 a 6 meses, uma dor contínua, crônica, ela faz uma centralização. Então, paciente com dor, ela tem que ser atendida, tem que ser tratada eficazmente. Esse que é o importante. Outra coisa em relação ao exame de imagem, a gente quer que o exame de ultrassom dê diagnóstico da endometriose. Eu queria escutar da Eucari. A gente pode falar de diagnóstico por ultrassom do endometrioma, porque é característico, e talvez de alguns nódulos de intestino que são muito característicos. Né? Demais eu não posso dizer. Aquilo que eu estou vendo não é endometriose. Não posso, tanto é que a gente, no ultrassom, a gente, achados compatíveis, sugestivos de endometriose. Então, o diagnóstico final, né, tirando o endometrioma, que é muito clássico, é um marcador bem clássico da doença, é por biópsia. E a gente não vai precisar levar essas pacientes, todas as pacientes que têm endometriose para o centro cirúrgico. A imensa maioria é tratamento clínico. Queria que o cara falasse um pouco sobre quando é que você acha que você pode, assim, isso é endometriose e botar no laudo com certeza. A lesão intestinal, ela é bem típica mesmo. A lesão intestinal da endometriose é uma lesão de fora para dentro. Então, a paciente diz, eu fiz a colonoscopia e não foi visto nada. A lesão da endometriose é uma lesão que acomete a alça de fora para dentro. Pode fazer a colonoscopia, a não ser que você faça uma colonoscopia e tenha uma lesão infiltrando já submucosa, mucosa ou quase perfurando a alça intestinal, ele vai ser visto na coluna. Caso contrário, colonoscopia você vai ter um resultado normal. Os endometriomas são lesões características e atualmente o que a gente tem visto muito em alguns trabalhos aí bem recentes são as lesões peritoneais, que antigamente era o foco superficial de endometriose superficial. Hoje em dia a gente consegue, claro, os equipamentos eles vão melhorando e vai te dando uma qualidade melhor de imagem. Isso associado com um preparo intestinal adequado, você consegue tirar daquele exame o máximo proveito. Então, quando você menos espera, tem ali focos de endometriose infiltrando parede peritoneal, vai para a vagina, vai para regiões paracervicais. Então, são algumas lesões que são mais características da doença. E aí você tem também lesões que você não consegue diferenciar. Por mais que você tenha uma doença, uma endometriose profunda, já bem espalhada, um exemplo que você vai ter, uma lesão de apêndice. Se por acaso você tem uma lesão no apêndice, infelizmente a ultrassonografia não tem como definir. Aquela lesão de apêndice, ela pode ser um foco de endometriose? Pode. Aquela lesão de apêndice pode ser um tumor neuroendócrino do apêndice? Pode também, porque por imagem não tem como diferenciar. Eu vou fazer uma ressonância, não vai diferenciar. Eu vou tentar um mapeamento com outro profissional, não vai diferenciar. Você vai precisar tirar o apêndice para ter uma definição. Se for da endometriose, ótimo, você tira o apêndice, vai resolver sua endometriose, você vai fazer seu tratamento clínico. Se, infelizmente, aquela lesão for um tumor, você vai ter que procurar continuar o seu tratamento oncológico, porque, infelizmente, a gente não tem como diferenciar especificamente essa lesão, a lesão do apêndice. Isso que ela está falando é o que a gente
começou a discutir um pouco sobre como incluir essas pacientes numa propedêutica, né? Que propedêutica é um diagnóstico mais acurado no interior. Então, o que eu preciso? Do exame de imagem que me mostre que não tem nada na válvula ileocecal, um tumor, que pode ser de apêndice por endometriose ou não, me mostre os rins, que eu não tenho nenhuma lesão de ureter obliterativa que esteja fechando o ureter, causando uma hidronefrose, que é uma dilatação do rim, que poderá causar uma perda desse rim, ou que eu não tenho nenhuma lesão suspeita de câncer, como um tumor de ovário. Então, é isso que eu estava dizendo. Se a gente tem esse nível de ultrassom, que aí a gente consegue em qualquer local, um abdominal, para ver rim, para ver a parte aqui da fossa ilíaca direita, do lado direito onde fica o apêndice, e ver os ovários, a gente está bem autorizado, que eu não tenho mais risco de alguma lesão grave. Então, lembrando que indicação cirúrgica, dor que não melhora com tratamento clínico, infertilidade, individualizando cada caso, e lesões de apêndice, como o cara falou, porque não dá para saber se é um tumor ou é uma endometriose, lesões de ureter com hidronefrose e lesões sugestivas de câncer. Então são essas aqui. Eu queria perguntar para o Eucari, é engraçado, porque a gente faz às vezes mapeamento, às vezes ressonância, que o cara não consegue dizer se é um endometrioma ou se é um cisto hemorrágico, que é o corpo lúteo. Então a mulher, quando ela ovula, aquele óvulo se enche de sangue, às vezes fica um pouco maior, e o endometrioma também é de sangue, né, o sangue menstrual, e aí às vezes o cara não consegue distinguir, que teoricamente seria um diagnóstico, se não for muito pequeno, até fácil de dar. Eu queria que você falasse um pouco da diferença desses dois exames, dessas duas entidades, que às vezes parece como uma dúvida. Hoje mesmo, a gente foi operar uma paciente que tinha uma lesão de ovário sugestiva de endometrioma ou de cisto hemorrágico, e os ovários estavam normais, só tinha um corpo lúteo bem bonitinho. Bom, o cisto hemorrágico e o cisto endometriótico, os dois contêm sangue. Isso aí é fato. Só que o que acontece? O cisto endometriótico, ele não vai desaparecer após a menstruação. Então, primeiro, se houver dúvida, você pode reavaliar com a ultrassonografia transvaginal simples a presença do cisto, se ele vai desaparecer ou não logo após a menstruação. O cisto endometriótico, ele tem um pequeno detalhe. Ele é um marcador para a gente procurar outras lesões. Então, você achou que aquele cisto não é um cisto hemorrágico, você começa a procurar. Então, há uma probabilidade muito grande de você encontrar outros focos de lesão, outros focos de endometriose associados. O cisto hemorrágico, por outro lado, se é um achado isolado, é mais difícil você encontrar focos de lesão endometriótica. E se você esperar, claro, você vai perguntar a data que a paciente menstruou, como é o ciclo menstrual dela, se bate com aquela data, e se você esperar para o próximo ciclo, numa reavaliação, aquele cisto já não vai mais existir. Então a paciente vai estar com ovários normais. E o Doppler também pode ajudar? O Doppler também pode ajudar, porque o endometrioma, ele é um cisto com baixa vascularização. Então você joga o Doppler, você não vai ter quase nada. E o cisto hemorrágico, você pode ter um cisto recente, até um anel vascular, uma coisa desse tipo, que já lhe ajuda na diferenciação. Mas, permanecendo a dúvida, pode reavaliar após o próximo ciclo menstrual. O hemorrágico vai sumir. É interessante as pessoas entenderem o que é o endometrioma. Era isso que eu ia perguntar. A pelve, a pelve feminina, né, é como se fosse um funil. E os ovários ficam soltos, eles estão ligados, mas eles não estão pregados, né? E você tem a parede, que a gente chama de fosseta ovariana, que é revestida por peritônio. Então a doença, normalmente, ela se inicia no peritônio, que é o tecido interno. E ela vai ascendendo e encosta no ovário. E aí, esse tecido produz menstruação, é um tecido semelhante ao endométrio. E o ovário, né, ele vai engloba esse tecido, e essa menstruação vai sendo produzida e ele vai contendo, e vai crescendo, formando esse cisto. Mas, na realidade, geralmente ele está na parte superficial, ele se inicia na parte superficial do ovário. Alguns desses cistos, desses endometriomas, né, acontecem também quando ocorre uma ovulação,
e aí a doença entra dentro desse cisto, que era um de ovulação, e aí preenche essa cavidade, né? Então, E é diferente do cisto hemorrágico, que ele regride após a menstruação, o endometrioma, ele pode ter vários episódios de sangramento. Então você tem um cisto, daqui a pouco ele está um pouco maior, e ele vai se apresentar com a tonalidade do cinza diferentes. shading. É o efeito shade da ressonância, que a gente também consegue ver pela ultrassonografia. Então você tem um cinza escuro, um cinza claro e um quase transparente. Pela idade do sangramento, né? Pelo período do sangramento. Então o mais escuro ele sangrou já tem mais tempo, acumulou, sangra mais um pouquinho e ele vai formando níveis de sangramento dentro do cisto, que não acontece no hemorrágico. Ainda mais, às vezes a gente tem cistos mucinosos, que são tumores benignos de ovário, que às vezes se confundem, é tão grosso, né, tão espesso o conteúdo, né, Karen? E aí você tem um marcador para distinguir, né, o fluxo dentro do cisto, né? Atualmente quase não se fala mais nos congressos, mas antigamente a gente usava isso como um marcador. O cistoadenoma, quando você olha para ele, você vê como se tivesse um fluxo lá dentro. O cisto endometriótico já foi visto recentemente que ele também apresenta esse fluxo, mas não é tão frequente. Então ele já não usa como um específico para o cistoadenoma. Mas antigamente se falava muito, o cistoadenoma tem um fluxo de partículas intracísticas. Então você olha para ele e tem lá aquele fluxozinho circulando dentro do cisto. Outra coisa engraçada, não sei, a Nicole pode até falar um pouco, a gente pega às vezes os mapeamentos, aí o cara descreve o mapeamento todinho, aí quando ele termina ele põe assim, convém correlacionar com o exame de ressonância. Então assim, e também a gente vê alguns colegas pedindo mapeamento por ultrassom e mapeamento por ressonância. Tá? Então, o que a literatura, o cara pode falar, ou a Nicole, o que a literatura diz é que você escolhe um exame para você avaliar. O exame de escolha, sem querer levantar a bola para minha colega, minha sócia, é o exame de ultrassom. O mapeamento por ultrassom é a primeira linha de exame para endometriose. Por quê? Porque o observador, né, quem faz o exame, está ao lado da paciente. Isso é importantíssimo. Porque você vê as queixas, aí o cara pergunta, tá doendo? Ela pode até explicar um pouco pra gente. E aí ela vai conduzindo o exame aonde tem mais dor e onde tem mais queixa da paciente. Segundo, que é mais barato. A ressonância é mais cara. Terceiro, que você tem muito mais exame de ultrassom. Precisaria treinar esses profissionais. Tá? Então, é o exame de primeira linha hoje. E aí o cara pode falar um pouco sobre isso, né, se tem que pedir 2 exames, ou quando ela acha que a ressonância deve ser solicitada, quando a ressonância ela é imperativa. Para confirmar. Quando você acha que o exame de ultrassom precisa de uma ressonância. Aí, só um adendo, doutor Ricardo, aproveitando, a gente sabe que algumas pacientes chegam, porque o exame de ultrassom ele é feito pelo canal vaginal, né? Então, a senhora também pode acrescentar sobre pessoas que não têm, mulheres que ainda, adolescentes que ainda não tiveram relações sexuais, qual é o caminho dentro do que a senhora vai falar agora? Bom, para as pacientes que não têm vida sexual ativa, que são virgens, elas vão ter que fazer a ressonância com o preparo intestinal e tentar procurar um local com uma equipe de radiologistas com especialidade, com especialização, com uma dedicação mais voltada para a pelve feminina. Em relação à comparação mapeamento por ultrassom, mapeamento por ressonância, hoje em dia a gente já sabe que os 2 exames vão ter praticamente o mesmo nível de resultado, desde que feitos com o mesmo nível de qualidade. Tá? Isso é bem verdade. Não adianta você querer fazer uma ressonância muito boa e um mapeamento ruim, a ressonância vai lhe dar um resultado melhor. Quando na realidade, se você tiver o mesmo nível de profissionais, você deverá ter o mesmo resultado para os 2 exames. A ressonância, eu acho que a ressonância tem uma excelente indicação para as pacientes com cistos muito grandes, para útero muito grande, até porque
um limite, uma limitação para a realização do mapeamento de qualquer ultrassonografia, na realidade, ultrassom transvaginal para um útero gigante. Às vezes a paciente chega com um útero miomatoso com um volume de 700, 800, 1000. Infelizmente, para esse tamanho de útero, a gente vai ter uma dificuldade na visualização das lesões pela própria incapacidade de visualização pelo bloqueio do útero. E da mesma forma, cistos ovarianos muito grandes, eles também vão causar o mesmo problema. Hoje mesmo eu atendi uma paciente e eu pedi que ela realizasse a ressonância porque não tive condições de fazer o mapeamento dela, porque ela tinha um cisto muito grande. Mas para os dois exames tem vantagens e menos vantagens, assim, não é desvantagem. A ressonância ela vai te dar uma vantagem em relação a essas lesões nas pacientes que têm útero muito grande, cisto ovariano muito grande, lesões de ureté, porque ela vai usar um contraste, vai facilitar a visualização do trajeto. Mas o mapeamento ele vai te dar uma coisa que a ressonância infelizmente não tem como, são os detalhes finos, as lesões pequenas, as lesões intestinais onde você consegue manobrar o transdutor. Você pede à paciente para fazer uma pressão abdominal, ela mesma pega na barriga, ela aperta, ela diz onde dói e você vai direcionando o transdutor. Na paciente deitada numa ressonância, ela não tem como fazer isso. Ela mesma não tem como, se você, a primeira coisa que pede na ressonância é não se mexa. Não pode se mexer, não respire por um tempo. Então, a vantagem que eu vejo no mapeamento, a principal é essa facilidade de conversar com a paciente, manipulação da pelve, manipulação do transdutor, a paciente direciona para a gente onde ela sente dor, ela diz, eu sinto dor aqui, dá uma olhadinha aqui, a paciente diz do jeito que ela está sentindo e a gente vai procurar. Então, essas lesões pequenas de peritônio, elas vão aparecer na ultrassonografia. Se por acaso ela ovulou, tem um pouquinho de líquido ali na cavidade pélvica, maravilha, porque as lesões ficam mais facilmente visualizadas. Então a gente consegue ver as lesões intestinais, o intestino ele tem curvaturas, então você consegue manobrar o transdutor de forma a alongar a alça intestinal, fazer a medida, fazer a verificação da distância, quantas lesões tem, a localização dos ovários, a mobilização das estruturas pélvicas, se tem aderência, se não tem. Então você empurra, aperta, mexe o transdutor, diz, olha, tudo isso aqui está em bloco, você tem muita aderência. A aderência é uma resposta inflamatória. Resposta inflamatória a quê? Alguma doença. Vamos procurar o que é que tem mais aqui para sugerir que possa ser somente a endometriose. Quando a gente diz tem endometriose, a paciente pergunta, é só isso? É só isso? Acha que é pouca coisa, mas não é. É muita coisa. É muita doença. Olha, na realidade o estadiamento da endometriose é cirúrgico, né? Do que eu entendo, é um estadiamento cirúrgico, até porque o que a gente tem de visualização, por mais que a gente consiga ver muita coisa, ele ainda é limitado. Mas a endometriose, antigamente chamada superficial, hoje ela já mudou, é a endometriose peritoneal, tá? Você consegue identificar focos, principalmente no assoalho pélvico e nessa região por trás do útero, entre o útero e a bexiga. Então, por ultrassom, você consegue determinar bem esses focos. A lesão ovariana, que seria a outra forma de apresentação, e a endometriose profunda, que acima de 5 milímetros, que já antigamente já se falava, a profundidade acima de 5 milímetros das lesões já caracterizava a endometriose profunda. Eu só penso que a palavra profunda, além da endometriose, que já seria uma sentença para a paciente que escuta, você tem endometriose, ou então o seu exame sugere endometriose. Quando você diz sugere endometriose profunda, aí quase matou. A gente tem hoje, né, muito difícil, essa sua pergunta, classificar, já apareceram várias classificações, a ENSIA, da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva. A gente tem hoje um aplicativo da ADL, que correlaciona a cirurgia com os achados e você tem uma pontuação. E a gente está tentando extrapolar isso para o ultrassom. Mas ainda é uma coisa que ainda está se colocando, né, se apresentando
mas eu acredito que vai ser esse o caminho, porque as pacientes elas ficam muito em dúvida em relação ao grau de endometriose que elas têm. Elas perguntam logo, a minha endometriose é leve, é grave, é profunda? Quando elas chegam no consultório, já chegam com um pré-diagnóstico, né? Que elas já passaram ali pela pesquisa delas. A gente sabe como é. Além dos exames de mapeamento para a doença, a paciente com endometriose ela merece uma atenção especial à sua fertilidade, né? Então, assim, uma lembrança de avaliar sempre a reserva ovariana das pacientes que querem ter filhos, principalmente os pacientes que têm lesão de ovário, e a gente pode lançar a mão do AMH, que é o exame de sangue, avaliar a cavidade uterina por um exame de esteroscopia naquelas pacientes inférteis, a busca de alguma sinéquia, que é uma aderência, alguma patologia dentro da cavidade, e principalmente uma biópsia de endométrio, para a gente afastar a endometrite. E aí eu queria que o cara falasse um pouco sobre um outro exame que a gente faz, que é a histerosalpingografia, que é um nome gigantesco. Histero é trompa, né? Histero é útero, salpingo é trompa e grafia é a radiografia. Então a gente faz um exame contrastado, a paciente acordada, ela fica na posição ginecológica, você injeta um contraste radiográfico, né, radiopaco, e faz uma radiografia para ver o contraste entrando no útero, passando pelas trompas, e você vai avaliar o tempo que isso acontece, né, como é que isso é feito. Em relação aos exames que a gente recebe, que sempre pedem para se complementar com ressonância. Na minha opinião, não tem indicação, você tem que escolher um exame. E, eventualmente, como o Caio falou, aquelas pacientes virgens, que não dá para fazer ultrassom, aquelas pacientes que têm cistos volumosos, que ela não consegue, perde o parâmetro, naquelas pacientes que têm útero muito grande. Por quê? Porque o ultrassom, ele manda o som e capta o retorno do som. Então, se eu tenho vários miomas, vai fazer sombra por trás, ela não vai conseguir ver as lesões, né? Para ressonância, o ureter às vezes é bom, porque a gente consegue ver a distância. Nevo ainda está caminhando para ter alguma melhora em relação ao ultrassom, mas ainda não dá para a gente dizer nada. Talvez assoalho pélvico pode ser uma indicação de ressonância, mas são exceções, tá? Então, o ideal é que você lance mão de um exame que você confie. Outra coisa que eu queria falar, que é uma percepção do cirurgião, e a Nicole está comigo todo dia, é que eu acho que a ressonância ela tem dificuldade de separar a lesão retrocervical, que está por trás do colo do útero, que está pregada na vagina, que está pregada no reto. Então, geralmente, eles pegam essa lesão e colocam como se fosse uma coisa só, um bloco só. E para a gente é muito importante, cirurgião. Por quê? Porque a lesão que compromete o intestino é a lesão que a gente tem que ter mais receio, que tem mais complicação. Então, quando eu tenho uma lesão no intestino maior do que 3 centímetros, eu posso precisar de uma cirurgia maior no reto, uma ressecção. Quando eu tenho uma lesão menor do que 3 centímetros, eu posso usar técnicas mais conservadoras, que tem menos complicação. Então, na minha visão de cirurgião, eu acho que a ressonância, porque por não estar ali ao lado... Ela não tem como fazer manobra para facilitar essa separação. É isso que eu estava falando. O transdutor transvaginal, você consegue direcionar e separar as estruturas. Então, você aperta um pouquinho, solta um pouquinho, já separou. Apertou, vem tudo em bloco, você já sabe que ali tem uma aderência. Então, quando a paciente lhe ajuda, ela aperta um pouquinho aqui, aperta um pouquinho ali, você vai manobrando o transdutor, você já conseguiu separar as estruturas. Então, a ressonância, infelizmente, não tem como fazer essa diferenciação. E aí a gente, às vezes, tem o que a gente chama de downgrade. Você vai operar uma paciente achando que ela tem mais doença. Né? Uma lesão de 4, 5 centímetros, quando você chega ali, quando eu separo a lesão da vagina, que eu separo do reto, eu consigo fazer uma ressecção econômica, digamos assim. Algo mais superficial. Algo mais, um discoide, uma ressecção só do nódulo. O ruim é quando a gente faz um upgrade na cirurgia. Você pensa que vai operar uma coisa mais simples, e aí você se depara com coisa que não foi vista no exame de imagem, que ele teria que te mostrar. Então é isso que felizmente, a maioria das vezes acontece um downgrade, porque, como eu estou lhe explicando, a ressonância, ela superdimensiona o nódulo. Né? Não deveria acontecer, porque ele teria instrumentos para poder separar essas lesões, né, na visualização. Mas o que a gente vê na prática, de quem opera, um ultrassom muito bem feito,
né? Mas o ultrassom bem feito, ele diz respeito ao técnico, ao profissional médico que está fazendo o exame, diz respeito ao tempo que você dedica àquele exame e diz respeito à máquina que você está utilizando. Então não adianta nada aí o cara ficar meia hora, né, capacitada, ficar muito tempo, se o ultrassom dela tiver limitação técnica. Então, assim, talvez esse que seja o grande boom, o grande problema do mapeamento. É você juntar esses 3 critérios: tempo, profissional qualificado e um bom aparelho. Inclusive, na ressonância, a quantidade de cortes que o cara programa na pelve vai mudar. Então, se você, né, às vezes, você vai usar uma máquina mais volume, você faz menos corte, você vê menos coisa. E eu acho que o mapeamento é muito importante, porque, como a doutora Cari falou, ela vai escutando a paciente, né? E por tudo que a gente conversa, por tudo que a gente fala aqui, o principal ponto do diagnóstico da endometriose é o profissional escutar a paciente. Isso aí, Andresa, já é o tratamento. Esse escutar atento, essa empatia, esse acolhimento, já é onde se inicia o tratar. E a ressonância não vai ter isso, porque... né, não estou falando mal da ressonância, porque eu tenho profissionais maravilhosos que realizam, mas esse contato, né, do acolhimento da paciente já inicia ali o tratar, e a confiança vai se estabelecendo tanto naquela pessoa que faz, como na equipe que solicita o exame. Pronto. Aí agora puxando um pouquinho da Nicole, a gente sabe que, falando mais do interior mesmo, né, a gente, como você falou, muitas das enfermeiras, elas estão ali como ponto principal do atendimento no posto de saúde. E aí eu queria que tu falasse pra gente como é que elas podem escutar melhor, né, para que elas consigam encaminhar de maneira mais assertiva quais são os pontos de atenção que essas enfermeiras que estão lá no posto de saúde, são o principal ponto de atendimento, pode chegar para a paciente e falar: olha, pelo que você está me contando, pelo que você está me falando, pode ser que seja endometriose. Vamos aqui procurar um profissional e entender como é que funciona o tratamento? Sim, na atenção primária pública, né, a gente tem a presença muito forte da enfermagem. Na ginecologia principalmente, porque acaba que a enfermeira é quem realiza as prevenções, e aí na prevenção a gente tem uma consulta que inclui saber como é que está a vida sexual da paciente, como é que está a vida fértil, programar muitas vezes nos programas de saúde da família, a gente tem as programações das gravidezes, então, da indicação da contracepção, exatamente. E aí, nessa conversa mais focada na paciente, né, na cliente, a gente consegue identificar alguns pontos de alerta. Uma dor durante a menstruação, uma dificuldade de engravidar. Tem alguns pacientes que chegam até nós que têm 10 anos de infertilidade, 4, 5, 6 anos de infertilidade. Então, isso já é um indicativo que tem algo errado, né? Não é normal a paciente passar tanto tempo sem tomar nenhum anticoncepcional e não conseguir uma gravidez sequer. Sinais como dor na relação sexual também pode ser identificado só na conversa, sem nenhum exame específico, sem nenhum ultrassom, sem nenhum exame de toque até mesmo. E são esses os que a gente pode tentar estabelecer com treinamentos mesmo para enfermeiras, né, conversando mais sobre isso dentro da atenção primária, que já é o primeiro passo da entrada dessa paciente. Muitas vezes você não tem acesso a um hospital secundário, a um hospital terciário, mas você tem acesso ao postinho de saúde do seu bairro. Então fica muito mais fácil você chegar lá e conversar, tentar entender para depois ter um encaminhamento para investigar se tiver realmente algo errado, né? Isso é muito assertivo, porque a enfermagem ela tem muita capilaridade. A enfermeira ela vai estar nos pontos mais longínquos, você vai ter um atendimento de enfermagem para escutar essa paciente. E como a Nicole falou, ela está nos programas de planejamento familiar, de coleta de preventivo. A enfermeira não vai tocar, normalmente. Mas quando ela bota o especo, vai ter uma paciente que vai ter muita dor.
vai ter outra paciente que não vai ter muita dor. Então, o que a gente está conversando aqui, a gente tem que começar a escutar essa paciente. E a escuta da enfermagem é muito melhor do que a nossa. A enfermeira, ela está muito mais próxima da paciente, do seu dia a dia. Então, dada essa peculiaridade da enfermagem de escutar, de acolher, né, que é o que elas geralmente são treinadas, o médico é treinado para diagnosticar, tratar, operar. A enfermagem é onde ela cuida. Então, a capilaridade está em vários locais, né, lá nos locais mais distantes, essa escuta, né, esse acolhimento, e também por participar de programas tanto de preventivo, com ginecologia, quanto de planejamento familiar, dá a ela essa capacidade de ser o primeiro ponto de escuta dessa paciente e de diagnóstico. E aí sim, a partir daí, ela poder encaminhar para um atendimento mais especializado pelo ginecologista, pelo médico da família, que seja. Quando a gente conseguir que isso aconteça, que o primeiro passo seja lá no posto de saúde do bairro, que consiga identificar, por mais que você não tenha acesso a uma ressonância que tem vaga para daqui a 1 ano, mas você já tem um diagnóstico clínico da endometriose, que o tratamento já inicia adequadamente, vai evoluir anos-luz. A ideia é que a gente consiga, né? A ideia é sempre essa, diagnóstico precoce. Uma doença muito prevalente, 10 a 15% das mulheres, a gente tem que estar atento a esse diagnóstico. E aí, a enfermagem, a escola, a família, né? Tem que ver que essa moça, essa adolescente não está normal. Então, e a gente enfatizar o tratamento mais precoce possível. A gente está falando tanto de cirurgia, diagnóstico. Eu queria que o senhor explicasse o porquê que a cirurgia da endometriose, ela não é a cura. Muitas das pacientes, elas chegam com essa pergunta para a gente. A cirurgia da endometriose, ela cura? Essa sua pergunta vai gerar muita polêmica, viu? Bom, na realidade, infelizmente, né, quando a gente fala da origem da endometriose, causa muita celeuma, inclusive com as pacientes, porque tem colegas que têm uma teoria própria. Bom, não existe ainda hoje nenhuma teoria que explique todos os casos. Então, a teoria que mais se fala, embora seja uma teoria antiga, é a de Sampson, da menstruação retrógrada. Mas tem a teoria da metaplasia celômica, que uma célula se modifica. Então, quando você fala da endometriose, o que é que vai acontecer? É uma doença imunológica, com predisposição genética, em que focos do endométrio vão estar permeando a pelve. E esses focos, eles esfoliam, eles migram. Então, quando a gente, como cirurgião, opera, eu só consigo remover os focos que eu consigo enxergar. E eu enxergo hoje melhor do que eu enxergava ontem, e amanhã eu vou enxergar melhor do que eu enxergo hoje. Então, eu não posso dizer que a paciente está curada por conta que, será que a gente consegue tirar todos os focos? Embora a gente saiba que os focos microscópicos têm muita dificuldade de crescer, até porque essa fase de crescimento é muito mais provável que aconteça na adolescência. Mas, geralmente, essas pacientes que têm endometriose, elas também têm adenomiose. Então, esse aqui é um ponto. Eu operei, eu não tenho hoje... Normalmente, quando a gente opera, a gente deixa a paciente bloqueada depois, a não ser que ela vá querer engravidar. Por quê? Porque ela tem útero, esse útero vai causar cólica, é um útero mais irritado, está às vezes associado à adenomiose, então a gente faz um bloqueio conjunto. Mas o que eu vejo na minha prática é que cirurgias, lesões iniciais, pacientes com poucas lesões e bem localizadas, que a gente opera, e que depois de 10 anos eu vou reoperar essa paciente porque ela não quer mais ser mãe, porque está com mioma, eu não vejo mais os focos de endometriose. Eu vejo só a fibrose. Então, aquela lesão que eu removi, ela não volta. Mas pode ser que volte uma lesão que eu não vi, porque era microscópica, tá? Ou se ela ficar desbloqueada por alguma dessas teorias, ela pode voltar a ter doença novamente, né? Então, hoje fica difícil falar sobre isso, por conta que a gente não tem ainda uma certeza sobre qual é a origem da endometriose. Pra você ter noção, um dos colegas mais famosos, que mais milita com endometriose, um senhor de mais de 70 anos, um francês, que é o Camille, né? Ele publica demais, ele abriu agora um site para que as pessoas enviem para ele
teorias para ele investigar, porque a gente não tem. E uma das que está sendo cogitada é de trauma na relação sexual, trauma químico, trauma infeccioso, para gerar essa doença. O que a gente sabe é que a endometriose é uma célula parecida com a do endométrio, fora do útero. Ela pode ter vindo para lá por menstruação retrógrada, que é a que eu acredito menos. Eu acredito muito mais na metaplasia, embora seja mais fácil falar da menstruação retrógrada. Eu acredito muito mais que uma célula de peritônio sofra uma mutação por fatores disruptores endógenos, poluentes, alterações na microbiota peritoneal, por oxidação pela menstruação retrógrada, aquele sangue menstrual, faz com que irrite aquela célula e ela tem uma transformação numa célula de endométrio, parecida. Sendo que essa célula, ela é uma célula que sofre uma mutação. Então ela é mais resistente à progesterona natural, ela é mais sensível aos estrógenos e ela prolonga a sua vida. Ela não morre programadamente como a célula do endométrio. Então é por isso que a gente não fala em cura. Essa paciente que tem endometriose, ela precisa estar em acompanhamento. Mas ela vai ter uma vida muito normal. Tanto se ela fizer tratamento clínico e estiver bem sem dor, geralmente essas lesões não vão crescer, como se ela operar, tirar todos os focos, que é uma cirurgia muito bem realizada, ela pode ficar acompanhada. Às vezes eu dou a opção da paciente, eu digo, olha, eu operei, foi muito boa a sua cirurgia, eu removi todos os focos. Mas você tem 38 anos, 37 anos, não quer filho agora. Você pode ficar sem remédio e ficar lhe acompanhando. Mas existe um risco de recidiva, que é um risco na literatura até alto. Você vai ter recidiva em mais de 50% na literatura. Não é o que a gente vê na nossa prática. Mas, de uma maneira geral, você tem até 50% de recidiva. Então, é muito difícil deixar essa paciente sem um bloqueio posterior. Eu acho que esse é o ponto, né? Até porque a gente fala de cura da endometriose, mas muitas vezes o que elas buscam com a cirurgia é a cura da dor. E manter a fertilidade e conseguir engravidar. Esse é o nosso olhar. Entendi. O problema é quando ela cronifica, né? É igual você falar de HPV. Se você querer a cura do HPV, você fica louco. Você tem que se preocupar em não ter lesão. Porque a lesão do HPV vai causar verruga ou um câncer de colo. Se você controla aquilo ali, ela vai continuar com o vírus, mas não vai ter lesão. Então a paciente ela tem uma predisposição genética a ter endometriose. Mas se ela for bem tratada clinicamente, se ela for operada com uma equipe que segue todos os protocolos, a taxa de recidiva dela vai ser menor. E nessas pacientes a gente vai avaliar, caso a caso, a necessidade ou não de manutenção de bloqueio. Certo. Agora eu queria que a doutora Ocário falasse um pouco sobre, a gente está falando muito sobre cirurgia robótica, e eu queria entender como é que os exames de imagem e a cirurgia robótica funcionam juntos, né? Se existe alguma relação entre os dois, ou como é que a gente consegue fazer essa ligação? Bom, o que tem hoje é, inicialmente, os mesmos exames pré-operatórios, tanto para a cirurgia videolaparoscópica como para a cirurgia robótica. A robótica, ela tem um detalhe que no braço do robô, você pode acoplar um aparelho de ultrassom, não é um aparelho, é um transdutor de ultrassom para ser usado durante o procedimento. E a partir daí você consegue ter uma identificação mais fidedigna, localizações mais precisas dos focos de lesão, dos miomas, principalmente, da distância do que você pode ou não abrir naquela superfície para tirar um mioma, do que você pode abrir ou não para tirar um foco de endometriose. Mas em relação aos exames iniciais de pré-operatório, são os mesmos exames para as duas cirurgias. Isso que o cara está falando é importante, porque nós temos agora, para a gente que opera, é o mioma fígado 4. Que é aquele mioma que nem está para fora, nem está para dentro do útero. Ele está no meio da parede. E a gente que trabalha com reprodução, a gente tem que tirar esse mioma, sendo que a gente não consegue enxergar na hora da cirurgia. Então você pode lançar a mão do transdutor de ultrassom para você fazer uma incisão menor naquele útero para conseguir remover esse mioma. Né? Você consegue com mais detalhe. Lesando menos a parede do útero, porque essa paciente quer gestar. E outra coisa que ainda não é da nossa prática, mas já está na mão, é você jogar as imagens de ressonância para dentro do robô. Você fazer uma interface console robótico com imagem de ressonância. Então, para você poder ter os exames à mão
dentro da plataforma robótica. Então esse é o que a gente vai ter num futuro muito próximo. Muito legal. E para encerrar o nosso videocast de hoje, eu queria que vocês comentassem um pouco, a gente falou muito sobre diagnóstico, né? A gente falou sobre o acompanhamento da paciente, mas eu queria que vocês falaram da importância do profissional de saúde, mas qual é a importância da família nesse pós-diagnóstico? Eu queria que a Nicole falasse, que a gente vê muitos relatos no nosso grupo de apoio, o meu esposo, o meu filho, e aí eu queria que tu comentasse um pouco sobre o assunto. Muito se fala sobre o tratamento, o diagnóstico, o tratamento, mas a rede de apoio que essa mulher tem, ela é muito importante, muito mais importante, às vezes, do que ela ter dinheiro ou não para fazer uma dieta, ter dinheiro ou não para fazer uma atividade física guiada com o personal, porque o parceiro, a família, a mãe precisa entender o que ela está passando. Porque muitas vezes essa mulher que tem uma dor exacerbada, ela é tida como dramática, é uma dor que não existe, é uma desculpa para não sair de casa, para não ir para a escola, para não ter relações sexuais. Então, assim, o entendimento da família, né, do parceiro, dos amigos, o entendimento deles dentro do diagnóstico da mulher, do tratamento da mulher, o acompanhamento muitas vezes em consulta, a mulher não ir só na consulta, porque é um bombardeio de informação. Consulta com um especialista de endometriose é um bombardeio. Às vezes ela chega lá sem um diagnóstico claro e aí começa a falar, você tem endometriose, o seu prognóstico é esse, o seu tratamento, suas opções de tratamento são essas. Às vezes ela ainda está lá no diagnóstico. Ela está aceitando. Ela ainda não absorveu o diagnóstico dela. Então, como é que ela vai lembrar depois das opções de tratamento? Né? Então, assim, tem uma pessoa que veja aquilo ali de fora, não sou eu, é alguém meu, mas não sou eu. Para depois ajudar, lembra que o médico falou, a médica falou sobre isso, ficou alguma dúvida? Vamos voltar lá e perguntar, ou então vamos perguntar a alguém da equipe, alguém da clínica, sobre isso. Então é importante ter essa inclusão, esse entendimento, esse companheirismo, para que seja um sucesso total o tratamento da mulher. E não só a família, mas o local de trabalho. Tem um estudo multicêntrico, né? Multicêntrico, que são vários centros no mundo todo, mostrando uma perda de horas de trabalho de 11,5 horas mês. A gente chama de absenteísmo quando a paciente falta. Presenteísmo é quando ela não consegue, ela está presente, mas ela não consegue entregar o que outra pessoa entregaria. Então ela perde em capacidade produtiva. Isso gera um prejuízo de mais de 15 bilhões no Brasil. Só nas pacientes com endometriose, pelo absenteísmo e pelo presenteísmo. E aí você tem que estar no seu ambiente de trabalho, que você tem uma paciente com endometriose, e entender que vai ter momentos daquele mês que ela não vai conseguir produzir tão bem e você tem que acolher aquela paciente. Então isso além da família, né? A gente falamos sobre a família, falamos sobre a escola, falamos sobre a saúde primária e também sobre o trabalho. Escutar esse útero, escutar essa mulher que fala, né, que tem dor, que sangra, né, com atenção. E para a doutora Ucara, eu gostaria que a senhora deixasse um recado, né, para os profissionais que estão ali fazendo o diagnóstico. O que é que a senhora gostaria de dizer para eles escutarem mais as pacientes? Em primeiro lugar, realmente escute a queixa da paciente, acredite quando a paciente diz que tem um problema, quando a paciente diz que tem dor. Para quem está fazendo o exame, um pouquinho mais de atenção ou um pouquinho mais de esforço. Não se preocupe se tem 50 lá fora. Se a paciente está dizendo que tem dor, basta procurar um pouquinho mais, que muito provavelmente você vai encontrar, vai ter os focos de endometriose ali, a própria adenomiose, que já fica mais fácil de identificar, mais fácil do que a própria endometriose. Então, se você já consegue direcionar
daqui a pouco você já consegue resolver muita coisa na vida dessa paciente, porque você direciona, volta ela para o médico dela, ela inicia o tratamento, começa a ter qualidade de vida, então ali você já começa a definir um tratamento empírico que já resolveu o problema da paciente. Olha, muito provavelmente eu acertei. Então a paciente já vai ter qualidade de vida aí. Então, encerramos mais um episódio do nosso videocast. Lembrando que todos os cortes estarão disponíveis no nosso Instagram, @Clínica Sidney Peace, e até a próxima. Obrigado.